Olá, meu nome é André Albanski e nesse momento eu quero convidar o povo brasileiro a juntamente comigo fazer uma reflexão. Eu quero comparar a vida do povo brasileiro com a vida de uma prostituta. Nossa, André, você começou pegando muito pesado, você não está exagerando não? Espere até o final do vídeo que você vai ver que essa comparação tem muito sentido. Se você fizer uma análise na vida de uma prostituta quando ela vai fazer o acerto financeiro, esse acerto financeiro é feito com um cara que a gente chama de cafetão, que é a pessoa que não produziu nada, mas fica com a maior parte do dinheiro, e a prostituta com a menor parte. E se ela algum dia ousar protestar contra isso, ou ele bate nela, ou ele enche ela de drogas para fazer ela perder totalmente a noção da realidade, mas não tem a intenção de tirar a vida dela. Por quê? Porque na verdade ela é a vida financeira dele, e ela aguenta tudo isso sempre caladinho. Isso só mudaria se algum dia ela notasse que ele sem ela não é nada, mas ela sem ele é detentora de tudo. Nesse momento, ele notaria que perdeu o controle da situação e aí sim intentaria contra a vida dela. Observe que o povo brasileiro não vive muito diferente disso. Somos a nação que mais paga imposto no mundo. Pela lógica, por sermos a nação que mais paga imposto no mundo, deveríamos ter os melhores serviços públicos do mundo. Isso acontece? Não, mas não começou agora. Desde Fernando Collor de Mello, Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso, Luiz Inácio Lula da Silva, Dilma, Temer, sempre foi assim. Fomos roubados por eles a vida inteira e continuam nos roubando até hoje. Hoje, fora do cargo, todos esses cafetões da pátria nos geram uma despesa de 60 milhões de reais. E eu e você continuamos aceitando isso caladinhos. Esses verdadeiros cafetões da nação vêm destruindo tudo que há de bom e moral no nosso país há muito tempo. Entraram na educação, trouxeram o grande guru Paulo Freire, que levou o Brasil simplesmente aos últimos lugares mundialmente falando no teste do PISA. Entraram na mídia e compraram quase toda a mídia para falar só o que eles querem. Criaram leis que só defendem bandidos e atacam trabalhadores, que são a classe que verdadeiramente produz alguma coisa nesse país. O salário deles comparado com o nosso chega a ser ridículo. 95% da população brasileira é de religião cristã e é a religião mais atacada e mais desrespeitada nesse país. E com tudo isso, eu e você continuamos caladinhos. E em um momento ao qual a nação está cansada desta vida que o sistema desses cafetões trouxe para a nossa nação, aparece uma opção. Jair Messias Bolsonaro vai se candidatar a presidente. No mesmo momento, todo o sistema se joga contra ele. Não pensando que se uma nação está cansada de um sistema e esse sistema bate de frente com alguém, vai levar toda a nação para o lado desse alguém. E então o Brasil elege Jair Messias Bolsonaro como presidente, com a prerrogativa de entrar lá para bater de frente com esse sistema. Pensamos, agora o gigante acordou! Mas, como dizia o Capitão Nascimento do filme Tropa de Elite, o sistema é foda. E então, esse sistema une todas as forças contra o atual governo, para não deixar que qualquer coisa que traga benefícios para a população seja aprovada. E se for aprovado, ainda assim desidratar ela ao máximo possível para trazer o mínimo de crescimento para o Brasil. Pois para eles, não interessa que o Brasil cresça nas mãos do atual governo. Na verdade, o que eles querem é derrubar o atual governo. E nem que para isso tenham que quebrar o Brasil. Na verdade, estão tentando destruir o governo há muito tempo e não conseguem. Foi então que no mês de janeiro chega no Brasil o vírus Xing Ling. Por uma questão de lógica, ao descobrir que o vírus chegou no Brasil, deveríamos cancelar todo e qualquer evento que traga aglomeração de pessoas. Foi então que saiu a notícia sobre cancelar o carnaval. O sistema rapidamente reagiu dizendo que não. Por quê? Porque na verdade, quem lucra verdadeiramente com o carnaval é o sistema. Colocaram até um médico na televisão falando que o vírus Xing Ling era nada mais nada menos do que uma gripezinha. Ele pode chamar o vírus Xing Ling de gripezinha. O presidente não, porque daí é irresponsabilidade. Se você não sabe, o carnaval é o evento que mais traz estrangeiros para dentro do nosso país. Então, o carnaval foi a grande porta de entrada do vírus Xing Ling no Brasil. Acabou o carnaval, para que agora o vírus ficou perigoso. Não pode haver aglomeração de pessoas e muito menos manifestações em prol do governo. Mas o presidente da Câmara, o presidente do Senado, o ministro e presidente do STF, junto com alguns governadores, podem ir no lançamento de uma emissora em um local fechado com 1.300 pessoas, que aí não há problema algum. Na verdade, o problema nesse país não é o que se faz ou o que se fala, mas sim quem faz ou fala.
E começa a correr a notícia que dia menos dia todos nós seremos infectados, mas que deveríamos entrar em quarentena para evitar que um número muito grande de pessoas sejam infectadas ao mesmo tempo, o que levaria o sistema de saúde a um colapso. Nesse momento me vem uma reflexão. Eu não sei se você sabe que no Brasil existe um médico para cada 500 pessoas. E ao mesmo tempo que existe um médico para cada 500 pessoas, existem 100 funcionários para um senador. André, isso é uma loucura. Quer uma loucura maior ainda? Existem 250 funcionários para um ministro do STF. Fora muita lagosta e muito vinho que eles usufruem no exercício da função. Esses verdadeiros cafetões deitam e rolam com a riqueza que os gigantes produzem e os gigantes continuam caladinho. Esse sistema podre criou a hashtag Fica em Casa. Não vá trabalhar, pois se assim o fizer, o vírus irá lhe pegar. Eu acho esse vírus no mínimo estranho, porque você pode ir na farmácia, no mercado ou na lotérica e não será infectado. Você só será infectado se você resolver trabalhar, ou seja, produzir. Eu não estou dizendo que o vírus não é perigoso, acredito sim na periculosidade dele, mas estudos nos mostram quais são as pessoas que estão na classe de risco. Qualquer estrategista sério separaria essas pessoas da classe de risco em isolamento e o resto da população continuaria produzindo, porque se assim não o fizer, acabaria criando algo muito pior do que o próprio vírus Xing Ling. Aí você pergunta, André, você está querendo dizer que o ministro Mandetta não está conduzindo de forma séria? Exatamente. Se você fizer uma análise, vai descobrir que o ministro Mandetta é um médico ortopedista, não infectologista. Nunca enfrentou uma epidemia, quanto mais uma pandemia. E sem experiência nenhuma na área, saiu tomando essas atitudes que trouxeram esse verdadeiro caos para a economia do país. Existe um outro médico chamado Osmar Terra, que esse enfrentou a epidemia da H1N1 e com atitudes completamente diferentes, venceu essa epidemia. Lembrando, H1N1 é um vírus muito mais letal do que o vírus Xing Ling. Esse médico discordou do ministro Mandetta, que não deu ouvidos a ele. Por quê? Porque na verdade para ele interessa só aquilo que traga benefícios para o sistema. E se você procurar um pouquinho melhor, vai descobrir que o ministro Mandetta responde a processos de quando ele era deputado, por tráfico de influência, fraude em licitações e corrupção. Esse mesmo ministro faz parte do DEM, partido do Rodrigo Maia, que falando em corrupção dispensa comentários. Ah, André, mas isso foi no passado. Estamos falando sobre agora, essa administração. Então vamos para essa administração. Em meio à pandemia, o Brasil precisando de dinheiro para investir na saúde, o ministro Mandetta resolve gastar 1 bilhão em publicidade. Conseguiu entender por que ele é o queridinho do sistema? E começa a quarentena e junto com elas caem as licitações, ou seja, governadores e prefeitos agora podem gastar à vontade sem ser fiscalizados. Mal acontece isso, já começa a estourar denúncias Brasil afora de corrupção. A farra com o dinheiro público começou e o sistema todo se une para estender a quarentena o maior tempo possível. Por quê? Porque quanto mais tempo se estender, mais dinheiro eles vão conseguir roubar. E o gigante continua caladinho. No meio de tudo isso, o presidente da República aparece com uma opção de combate ao vírus, que eu vou dar o nome de remédio do Bolsonaro. Mal ele indica, todo o sistema bate contra dizendo que não. Porque o remédio é ruim, André? Não, o remédio é bom. É tão bom que um médico que faz parte do sistema fez um exame para ver se não tinha sido infectado. E 10 dias antes de pegar o resultado do exame, ele medicou para ele mesmo exatamente o remédio do Bolsonaro. O que prova que o sistema sabe que esse remédio tem efetividade no combate ao vírus. Mas e por que eles não trazem isso para a população, André? O problema não é o remédio, o problema é sim quem indicou. Se eles admitirem que o remédio é bom, eles vão ter que dizer que o Bolsonaro tem razão. E trabalhando junto com o sistema tem também a indústria farmacêutica. Hoje, se você for atendido no sistema de saúde e eles estiverem em dúvida se você está com influenza ou com o vírus Xing Ling, é indicado que você tome oseltamivir, conhecido como Tamiflu. O custo de um Tamiflu varia de 230 a 280 reais. Do remédio do Bolsonaro é apenas R$1. Consegue entender o verdadeiro problema deles para com o remédio do Bolsonaro? Se você fizer uma análise de tudo isso, você vai entender qual é o verdadeiro motivo pelo qual você está trancado em casa agora e eles querem que isso se estenda por muito mais tempo. Não é porque o sistema está preocupado com a saúde dos gigantes. O que eles querem verdadeiramente é alcançar 2 objetivos. Primeiro, quebrar a economia do país. Para com isso, colocar o gigante em uma dependência total das esmolas oferecidas pelo sistema. Ou seja, colocá-lo em coma para que não tenha mais forças para ousar se levantar novamente contra o sistema. O sistema sempre agiu assim, só que desta vez com muito mais força, porque estão assustados.
pois o que eles nunca viram foi os gigantes se levantar contra eles. Essas atitudes do sistema não me incomodam. O que verdadeiramente me preocupa é de que forma que o gigante vai reagir a esta, que é a única chance em mais de 30 anos de se libertar das amarras do sistema. Ou seja, se tornar um povo livre. Existem duas opções. Primeiro, o gigante ficar em casa caladinho, aceitando todas as ordens e manipulação desse sistema de cafetões e com isso deixando que eles consigam alcançar sucesso no seu plano de poder. Ou a segunda opção, mostrar para esses cafetões que isso aqui não é um prostíbulo e, como um gigante, partir para a guerra contra o sistema, com todo tipo de manifestação possível. E isto deve ser feito de forma incessante, até quebrar o sistema. Este câncer que se instalou em todas as áreas da nação. Vencer esta guerra não será fácil, mas se o gigante se unir para a batalha, não haverá chances para o sistema. Sabendo qual será o resultado de ambas as opções, agora faça a sua escolha. E fazendo a sua escolha, você terá a resposta para duas perguntas. A primeira delas é a pergunta que foi colocada como tema desse vídeo. O gigante acordou? E a segunda resposta que você terá é como será o seu futuro. O futuro dos seus filhos e o futuro dos seus netos. Se viverão em uma nação livre e próspera ou não. Infelizmente para eles, eles não terão o poder de decisão sobre isso, pois o futuro deles depende da sua escolha. Pense nisso. E que Deus te ilumine. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Um grande abraço.